Você tem medo de lugares assombrados? E se você fosse uma pessoa cruel que recebesse para eliminar os outros e se deparasse com um espírito? Meus amigos, na história de hoje vamos ver que nem toda a assombração é realmente coisa do capiroto. E vamos começar com esse camarada aí, Carty. Ele é atirador profissional e está sendo pago para finalizar alguns motociclistas que estão fazendo coisas muito cruéis. Ele não sabe o que é, mas aceitou o trabalho e agora está em algum lugar da Tailândia saboreando sua refeição deliciosa enquanto vigia uma boate. Não muito tempo depois, 3 americanos saíram da casa noturna acompanhados por algumas mulheres que estavam perto da área de estacionamento. Quando as mulheres saíram, 3 outros homens se juntaram a eles. Carty se aproximou do grupo de repente e lançou uma bomba que fez tudo voar pelos ares. Em seguida, ele trouxe uma bolsa no chão e retirou o corpo de um homem de dentro dela. Ele então coloca um revólver na mão do corpo e dispara em um homem que ainda estava vivo ali perto, forjando a cena do crime para que parecesse um tiroteio. Enquanto isso, uma mulher misteriosa observava de longe. Mesmo sendo uma testemunha ocular, Carty simplesmente ignorou a presença dela e saiu rapidamente antes da chegada da polícia. Enquanto isso, o Sr. Boone recebe um relatório sério de seu informante dizendo sobre a explosão que tirou a vida de seus homens, supostamente realizada por um grupo inimigo. No entanto, o Sr. Boone não tem certeza de que o inimigo é o culpado. Por outro lado, um mafioso chinês chamado Rajadon deu a Carty uma recompensa de $60 mil em dinheiro por seu sucesso na missão. No entanto, parece que a satisfação de Rajadon ainda não foi totalmente alcançada. Ele revelou que a missão real não foi concluída até que o líder do grupo inimigo fosse eliminado. O suposto motivo, ele explica mostrando a foto de sua filha. Ela foi vítima fatal do grupo de Sr. Boone. A cena muda para um clube onde um homem americano chamado Jimmy está exibindo suas habilidades em montar armas de olhos fechados. Enquanto se elogiava por completar a missão com sucesso dentro do tempo estipulado, um de seus homens informou que alguém estava procurando por ele lá fora. Mas, em vez de ficar feliz, Jimmy fugiu quando viu Carty indo atrás dele. Jimmy correu rapidamente pelas ruas de Bangkok, pegou uma espécie de táxi enquanto Carty perseguia ele freneticamente. Depois de correr uma boa distância, Jimmy desmaia quando acidentalmente atinge uma motocicleta, dando a Carty a oportunidade de alcançá-lo. Carty tenta convencer Jimmy de que não tinha a intenção de machucá-lo, mas Jimmy não acredita nele e tenta fugir novamente. Então Carty explica a ele que está em uma missão importante no país e precisa de sua ajuda, já que Jimmy era bom em munições. Na tentativa de construir sua confiança, Carty entrega a arma para Jimmy, que sensatamente a devolve, admitindo que está um pouco nervoso. Jimmy então leva Carty a um depósito remoto, onde guarda várias armas. Quando Carty está interessado em tocar uma das armas, Jimmy rapidamente afasta sua mão, explicando que armas lendárias não estão disponíveis para aluguel, e aconselha Carty a escolher outra. Carty procurou por uma arma confiável para usar a uma certa distância, e Jimmy rapidamente ofereceu uma por um preço camarada de $1.000 a diária, além de visão noturna gratuita como bônus. Carty admite francamente que não tem dinheiro para pagar e oferece fazer negócio trocando por um taco de golfe que Rajadon deu de presente a ele. Com medo de que Carty pudesse machucá-lo, Jimmy finalmente aceita a oferta e deixa Carty pegar quantas munições quiser. Mas ele avisa para ter cuidado onde quer que viva, porque a cidade é assombrada. Carty atravessa o cemitério e caminha em direção a uma antiga torre. Aparentemente é lá o esconderijo dele. Carty guarda o dinheiro e algumas munições embaixo do assoalho e come sua marmita enquanto acompanha a cerimônia dos monges. De repente, aquela mulher do início do filme apareceu bem atrás dele. Vendo a curiosidade de Carty pelo ritual dos monges, ela explica que eles estavam realizando a ascensão dos monges. Assustado com a presença dela, Carty saca imediatamente sua arma e pergunta por que aquela mulher está ali. Mesmo vulnerável, ela explica calmamente que apenas seguiu a voz da oração que guiou ela até a torre.
Mas está claro que Kurt não acredita. Então ele amarra ela a um poste e amordaça sua boca com um pano para evitar que ela grite. No dia seguinte, Kurt prepara cuidadosamente suas armas para a ação. Ele aproveita o monge que tocava o sino para adicionar os silenciadores em sua arma sem levantar suspeitas e também acrescentava miras, tendo como alvo a boate chamada Kitty Cat, localizada em frente ao cemitério. Mais tarde, naquela noite, Kurt percebe que a mulher está fraca e decide desamarrar ela e dar um pouco de água para que ela se recuperasse. A mulher se apresenta como May. Kurt continua desconfiado, acreditando que ela foi enviada para seguir os passos dele, mas May explica vagamente que Kurt foi enviado porque o tempo dele acabou. Antes de descansar, Kurt pede a ajuda de May para ficar de olho no clube do outro lado da rua e pedindo que ela o acorde caso veja alguém conhecido. Inicialmente, May se recusa a ajudar porque sabe que Kurt vai atentar contra a vida de pessoas, mas Kurt tranquiliza ela dizendo que não faz mal a pessoas inocentes. Pouco depois, um grupo de motociclistas chegou em frente ao clube abrindo fogo contra os guardas do lado de fora. Kurt rapidamente entra em ação, atirando nos membros do grupo um por um com tiros precisos, causando pânico entre eles e fazendo os homens deixarem rapidamente o local. No dia seguinte, o informante do Sr. Boone vai correndo contar sobre o fracasso da missão. Mas desta vez, ao invés de informar a Boone, ele procura o chefe Master, um homem chamado Kata, que estava ocupado fazendo seu ritual favorito de espetar as bochechas um ferro quente. Ele entrega um relatório a Kata e informa da possível presença de um sniper na localidade da boate. No entanto, o Sr. Boone permaneceu convencido de que essa não era a estratégia do inimigo. Enquanto isso, Kurt força May a revelar outra localização onde as garotas estavam reunidas e, para fazer ela abrir o bico, ameaça atentar contra os monges inocentes. May não tem outra escolha, então ela leva Kurt a um lixão e mostra o corpo de uma garota chamada Mei Ying, que foi finalizada vários anos atrás. No entanto, a informação que May deu não foi suficiente. Então ela guia Kurt até uma casa com segurança reforçada. Um lugar onde Kurt achava que precisava se preparar completamente antes de agir. Naquela noite, Kurt recebeu outra recompensa depois de atirar com sucesso em 11 pessoas em uma boate. Mas sua raiva logo surgiu quando descobriu que estava lidando com o grupo Shang Kao, um sindicato de tráfico humano e de substâncias químicas conhecido por exterminar seus inimigos. Rajadon aconselhou Kurt a parar, mas Kurt insistiu em continuar até que o trabalho estivesse concluído. Por outro lado, o chefão Kata e seus homens chegaram à boate, mas não para lançar um novo ataque, mas em uma missão de paz com um grupo hostil. Eles também trouxeram um elefante como sinal de paz. Ao ver manchas brancas ao redor do corpo do elefante, Kurt suspeitou que o elefante tinha sido pintado, mas May logo explicou que o motivo era natural e compartilhou uma história sobre a mãe de Buda, que sonhou com um elefante branco dando uma flor de lótus por 3 noites antes de dar à luz a Buda. Descobrindo que era uma história sagrada, Kurt ficou preocupado que seu tiro pudesse atingir o elefante, então decidiu não correr nenhum risco e abandonou a intenção de agir naquela noite. No caminho para casa, o Sr. Boone sugeriu ao chefão que passasse essa responsabilidade para o seu filho completar. No entanto, o chefão está incerto da capacidade de seu filho, que raramente está em casa. Ele não parece confiar a liderança ao rapaz. No dia seguinte, Kurt visita Jimmy na boate e, sem hesitar, espanca os homens de Jimmy que tentam impedir ele. Ao arrombar a porta, ele assusta as garotas que estavam lá dentro. Jimmy avisa Kurt sobre as consequências que ele enfrentará se for pego pelo grupo Shang Kao. No entanto, Kurt revela que na verdade não sabe com quem está lidando e, de fato, encerrou sua colaboração com Rajadon. Então agora trabalha sozinho e exige armas mais sofisticadas para suas ações. Jimmy inicialmente se recusa a fornecer
especialmente porque o taco de golfe não pagou sequer as despesas da transação anterior. No entanto, sua postura começou a mudar depois que ele se lembrou dos serviços de Carty em ajudá-lo no passado. Jimmy, então, leva Carty a um navio atracado no cais. Eles entram por uma porta secreta, onde Jimmy guarda várias armas mais sofisticadas e joias. Carty ficou imediatamente interessado e escolheu um armamento de grosso calibre, mesmo percebendo que a arma produziria um som estrondoso. Mas isso não quebrou sua determinação. Jimmy informou a Carty que a taxa de aluguel da arma era de $10.000 por dia e precisava ser paga antecipadamente, pois com um armamento daquele, era muito possível que Carty nunca mais voltaria. Carty concordou com essas condições, mas pediu um bônus na forma de uma arma e que Jimmy recebesse soco, que serviria como uma forma de manipular opiniões, caso fossem pegos. Quando Carty retorna à torre, percebe que May não está lá. No entanto, ele confere se seu dinheiro ainda estava lá e fica aliviado de saber que continua mantendo suas notas escondidas. Mesmo assim, ele fica desconfiado de que May pudesse ter ido ao templo contar ao monge, então ele vai para outro prédio para ver o templo de um ângulo diferente. Mas May aparece de repente e prevê corretamente a preocupação de Carty com a possibilidade de sua localização ser descoberta. May nota uma foto da criança de Rajadon e se pergunta sobre seu significado para Carty. Carty explica que está apenas fazendo um trabalho porque está sendo pago. May finalmente afirma que os monges já sabiam de seu esconderijo na torre, mas acaba ficando convencida de que Carty precisa concluir seu trabalho e eliminar quem cometeu crimes. Mesmo assim, Carty admite não saber se seu trabalho é realmente limpo, mas ele também pondera que precisa de dinheiro. Antes de partir, May lembra a ele para seguir o mesmo caminho ao retornar para que os fantasmas não sigam os rastros dele. Carty chega ao topo de um prédio e direciona seu olhar para o prédio que May tinha falado, onde vê garotas sendo açoitadas por mafiosos. Carty não suporta mais a crueldade e fica irritado. Então ele mira os mafiosos um por um e elimina todos eles. No entanto, May aparece de repente desviando sua atenção, e um tiro de outro atirador atinge o ombro de Carty. Ele tenta responder ao ataque do atirador, mas fica sem balas, então ele corre imediatamente e se esconde perto de uma lata de lixo, enquanto a máfia começa uma busca por ele. Carty sai de seu esconderijo e enfrenta 2 capangas perto do estacionamento, exigindo as chaves do carro. Ele se livra de um dos capangas que tentou revidar. Depois de sobreviver ao contra-ataque da máfia, Carty dirige na contramão da rodovia. Depois de dirigir de maneira perigosa, ele finalmente para perto de uma vila. Nesse momento, Carty ouve algo vindo do compartimento de carga e decide verificar. Mas o que ele encontra lá dentro é May e várias garotas que parecem assustadas. Carty sugere que elas saiam imediatamente, mas várias das garotas se recusam e pedem para que retornem à casa com medo de que a máfia se vingue delas. May leva Carty de volta ao templo, onde os monges usam uma poção sagrada de sacrifício de fogo e outras ervas para tratá-lo. Enquanto isso, o Sr. Boone repreende seus homens pelo fracasso em matar Carty. Então eles ligam para Jimmy para confirmar as armas que encontraram no topo do prédio. Jimmy disse que a arma era realmente de sua loja, mas usou o nariz quebrado pelo soco de Carty, dizendo que tinha sido roubado. Jimmy deu uma descrição falsa do assaltante, dando características totalmente opostas ao que Carty era realmente. No entanto, o Sr. Boone não é alguém que confia facilmente. Então, ele ordenou que seus homens ficassem de olho em Jimmy a partir de agora. Enquanto isso, Carty viu a máfia observando Jimmy do topo do prédio. Então ele atacou imediatamente os capangas e conseguiu eliminar um deles com um disparo certeiro. Carty então se encontra com Jimmy para planejar seu próximo movimento. Nesse momento, o celular que Carty pegou de um dos capangas tocou. Era o chefe Kata, que finalmente ofereceu negociar, explicando que a maioria das garotas foi vendida por seus pais para pagar dívidas, e ele teve um pequeno lucro com as transações de venda delas.
Mas Cart não se importava com qualquer motivo, pois ele ainda insistia em continuar sua guerra. Após a conversa, Cart jogou fora o celular e ameaçou a Jimmy se ele não lhe desse mais armas. Então, Jimmy não teve outra escolha e acabou dando a Cart um fuzil de assalto para alugar por $1.000 por dia, enquanto alertava que a vida lá fora pode ser muito perigosa. Na torre, May se pergunta sobre os sentimentos de Cart ao eliminar pessoas. Cart explicou que ele só fazia isso pelo dinheiro e não sentia remorso. May ficou confusa e não conseguia acreditar que alguém poderia cometer tantas atrocidades apenas por dinheiro. Ela também sugere que Cart deveria se arrepender, insinuando que sabe que Cart está apenas escondendo seus verdadeiros sentimentos. Quando o monge toca o sino, Cart percebe que May estava indo em direção ao templo. Depois disso, Cart tentou entrar em contato com Rajadon para pedir o pagamento restante, mas foi ignorado. Então ele segue Rajadon do hotel para a casa de diversão. E para tentar se infiltrar, Cart finge ser um cliente. Na verdade, ele estava apenas tentando obter informações sobre Rajadon de uma garota lá. A garota finalmente diz que Rajadon estava no último andar do prédio, e Cart foi imediatamente para lá. Mas a voz da garota foi ouvida gritando, então os capangas começaram a perseguir Cart. Cart se vê cercado e obrigado a lutar contra todos eles com tudo que vê pela frente. Ao conseguir derrotar os capangas, ele invade o quarto de Rajadon e ordena imediatamente que Rajadon encha sua bolsa de dinheiro enquanto exige saber o verdadeiro motivo de seu trabalho. Rajadon não está convencido de que Cart realmente se importa com as garotas, então ele prefere oferecer um trabalho extra em troca de $1 milhão para que Cart acabe com o conselheiro de Boone. Cart fica intrigado com a oferta, mas ainda está curioso sobre a razão por trás daquela ordem. Afinal, por que não atacar o Sr. Boone diretamente ao invés de perseguir um simples conselheiro? Então, Rajadon explicou que o grande chefe pode não ter muito tempo de vida porque está doente. Enquanto isso, os mafiosos agridem Jimmy tentando extrair informações sobre quem é o verdadeiro atirador. Depois de receber tanto tratamento degradante, ele finalmente revela o nome de Cart, mas jura que não sabe para quem ele trabalha. No dia seguinte, o grande chefe recebeu um relatório de que eles haviam verificado todos os hospitais, mas não encontraram sinal de Cart. O Sr. Boone sugere que envolvam imediatamente a polícia no suposto sequestro de várias garotas. Rajadon chega e impede. Querendo provar que ainda é confiável, Rajadon oferece ajuda para resolver o problema e promete que pode pegar o Cart. Jimmy ainda está nas mãos dos mafiosos e não pode se mover livremente, então ele finge ir ao banheiro para entrar em contato com Cart, dizendo que descobriram a identidade dele. Cart entende, mas pede a Jimmy que faça uma última coisa: adotar May e cuidar dela para que vá à escola até que se forme. Ele também diz para ir até a torre, pegar May e coletar o dinheiro do aluguel que está escondido no assoalho. Após a conversa, Jimmy jogou seu celular no lixo. Nesse momento, Rajadon aparece e finge oferecer cooperação na captura de Cart, o que Jimmy não percebe que Rajadon é o verdadeiro mentor por trás de tudo. Ao mesmo tempo, Cart dá um vestido branco de presente para May, que fica emocionada. Cart agradece por tudo o que ela fez e, antes de ir embora, ele diz que alguém está vindo para buscar ela. Ele também faz ela prometer que vai esperar até que essa pessoa chegue. Enquanto espera no aeroporto, Cart recebe uma ligação de Jimmy dizendo que conseguiu pegar o dinheiro, mas que não tinha nenhuma mulher esperando por ele na torre. Pouco depois, os mafiosos chegam ao aeroporto para prender Cart, mas não percebem ele saindo em um táxi. Nesse momento, Cart percebe que foi enganado por Jimmy. Depois de bater em um dos mafiosos, Cart rouba um carro e dirige até a torre. Mas ao chegar lá, descobre os monges já sem vida e May não está na torre. Depois de arrastar o corpo para fora, Cart esperou à beira da estrada e seguiu o comboio dos mafiosos até a casa do grande chefe. A máfia percebeu que estava sendo seguida
e abriu fogo imediatamente. Carty acelerou seu carro e bateu na parede da sala onde o grande chefe estava reunido com a máfia. Carty, sem saída, ameaçou o grande chefe com seu revólver caso alguém efetuasse algum disparo. Nesse momento, Rajadon e Jimmy também aparecem. Rajadon imediatamente planeja atirar em Carty antes que ele revele tudo na frente de seu pai. Mas Jimmy atinge Rajadon na cabeça. Com isso, ele também é baleado na barriga. O grande chefe finalmente descobre que seu filho foi o responsável por planejar todos os extermínios que aconteceram e ordena que seus homens tragam as garotas. Vendo que May não estava entre elas, Carty finalmente pergunta sobre a garota que eles sequestraram do templo. O Sr. Boone diz que não tinha nenhuma garota lá. Tentando fazer com que ele se lembrasse, Carty pega uma foto de May que está pendurada na parede da sala e descobre o improvável. May já não existe há 30 anos. Carty está espantado sem acreditar no que aconteceu. May foi um fantasma que surgiu apenas para que ele fosse guiado e libertasse todas as mulheres que estavam sendo exploradas. Entendendo seu real propósito, ele embarca na van junto com Jimmy, enquanto levam as garotas para longe daquele lugar. Esse foi o recap do filme de 2011 chamado Elephant White. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.